Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que sejam bem e sejam bem-vindos ao canal Pitagóricos. Para quem não me conhece, meu nome é Elis Luan e hoje é a segunda aula sobre razão. Na verdade, iremos resolver algumas questões envolvendo o conceito de razão, visto na aula anterior. Se não assistiu a aula anterior, assista, pois se seu objetivo é passar no Enem, ela é altamente provável que você precise aprender esse conteúdo. Ele será cobrado muito, mas muito mesmo nessa prova, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a resolução da atividade. Então, a questão 1 diz o seguinte: em 2018, 800 pessoas participaram da Semana Cultural do bairro. Em 2019, o número de participantes foi de 880 no mesmo evento. Qual a razão entre o número de participantes de 2019 e o número de participantes de 2018? Onde está a pergunta aqui, ó? Qual a razão entre o número de participantes de 2019 e o número de participantes em 2018? O que a questão quer saber é isso aqui, ó. É a razão do número, ó, de participantes em 2019. Tudo isso sobre o número de participantes em 2018. Então, a gente tem que só substituir aqui e simplificá-la. Já que ele não determina qual forma ele quer razão, você deverá deixar ela na forma fracionária e simplificada. Tranquilo? Então, vamos à pergunta de novo. Veja que a primeira leitura é para tentar entender a pergunta e a segunda para pegar os dados. Em 2018, foram 800 pessoas participaram da Semana Cultural do bairro. Ó, 800 pessoas foram em 2018. Já em 2019, o número de participantes foi de 800. Então, ó, já temos nossos dados. Primeiro eu coloco 2019, já que a razão ele pede primeiro sendo 2019. Então, temos aqui o seguinte: 880 dividido por 800. Como temos que simplificar essa fração, primeiro vamos cortar um zero, porque fica mais fácil. Então, nós temos uma razão agora do tipo 88 sobre 80. E aí simplificaremos por 8. Por quê? Porque tanto o antecedente quanto o consequente dá para dividir por 8. 88 por 8, 11. 80 por 8, 10. Então, a razão foi de 11 para 10. Veja que eu não falei nem numerador nem denominador, porque quando a gente trata de razão, o primeiro de cima aqui é antecedente, o segundo é consequente, e a leitura dessa fração é razão de 11 para 10. Tranquilo? Então vamos para a questão número 2. Sabe-se que um avião Airbus, acho que fala assim, A3-100, tem 80 metros de envergadura por 72 metros de comprimento. Perceba que até aqui eu não tive pergunta, eu tive dados. Então, nesse momento, eu dou uma ignorada. Calcule na forma decimal, ó, na forma decimal, a razão entre o comprimento da envergadura, entre o comprimento e a envergadura desse tipo de avião. Então a pergunta é isso aqui, ó. Sendo que ele deixou explícito que quer a razão na forma decimal. Então vamos primeiro calcular a razão e depois deixá-la na forma decimal. Então, primeiro vou armar aqui a razão. Então, ele pede o comprimento e a envergadura. Então, o comprimento fica em cima e a envergadura fica embaixo, já que foi nessa ordem que a pergunta fez. Ó, a razão entre o comprimento e a envergadura desse tipo de avião. Quanto é o comprimento desse avião? Ó, sabe-se que um avião Airbus A3-100 tem 80 metros de envergadura, então 80 fica embaixo e tem 72 metros de comprimento. Então, o comprimento fica em cima. Vamos simplificar. Para simplificar, eu poderia fazer direto por 8. Se vocês percebem que o número dá para dividir pelos dois ao mesmo tempo, você pode simplificar. Mas eu vou fazer da forma tradicional, que seria o quê? Os dois dá para dividir por 2? Dá. Porque tanto o antecedente quanto o consequente, eles são números pares. E todo número par sabemos que dá para dividir por 2. Então vamos aqui. 72 dividido por 2 é bem simples, é só pegar metade. Metade de 72... 36, metade de 80, 40. Os números ainda são pares? São pares, então dá para dividir por 2, ó.
Então, eu vou simplificando por 2 toda vez que o número for par. 36 dividido por 2, metade de 36, 18, metade de 40, 20. Ambos os números ainda são pares, né, gente? Tanto 18 quanto 20 são pares. Então, dá para dividir por 2, tanto o antecedente quanto o consequente. 18 dividido por 2 dá 9. 20 por 2 dá 10. Agora, basta deixar isso na forma decimal. E quando eu tenho uma razão, ou até mesmo uma fração, com 9 na parte de cima e o 10 na parte de baixo, isso aí é a mesma coisa que 0,9. É só colocar um número atrás da vírgula. Ou seja, eu pego, no caso, o antecedente e coloco um dígito atrás da vírgula. Como só tem o dígito 9, eu acrescentei o 0. Para quem ainda tem dúvida, só iria fazer isso aqui, ó, 9 dividido por 10. Dá para dividir 9 por 10? Não, né? Então, 0, e automaticamente aqui ganho 0. 9 vezes 10, 90. Para 90, nada. O resultado, 0,9. Tranquilo? Quem tem dificuldade em divisão, eu também tenho aulas aqui no canal só explicando sobre essa operação, que é bem facinho, viu? Então, vamos para a próxima questão, questão número 3. É uma questão um pouco mais bem elaborada. Veja que as duas primeiras eram questões mais simples e à medida que a gente for avançando para as questões 3, 4 e 5, irão notar que ela tem uma dificuldade um pouco maior. Questão 3. Luciana recortou 2 pedaços de cartolina de forma quadrada nas seguintes medidas. Então, tem um quadrado 1 20 por 20 e o quadrado 2, 30 por 30. De acordo com as figuras, determine qual a razão entre letra A medida do lado do quadrado 1 e a medida do lado do quadrado 2. Então, ele pede a razão e aí as letras que vão determinar o que é que vai ser essa razão. Então, a razão aqui da letra A é quem? A medida do lado do quadro 2. Do quadro 1, perdão. Então, a medida do lado do quadro 1 sobre a medida do lado do quadro 2. E aí eu mantenho a ordem, ó. Se primeiro ele falou quadro 1 para depois quadro 2, então quadro 1 fica em cima e quadro 2 fica embaixo. Dá para simplificar? Tá, né, gente? Então, vamos simplificar aqui. Se os dois terminam em 0, é só cortar o 0, só cortar o 0. Então, a nossa razão aqui seria de 2 para 3. Tranquilo? Bem facinho, né? O perímetro do quadrado 1 e o perímetro do quadrado 2. Então, vamos fazer razão. Para calcular razão, primeiro temos que fazer o perímetro de quadro a quadrado. Então, no quadrado 1, basta somar todos os lados, que nesse caso são de mesma medida. 20 mais 20 mais 20 mais 20 dá 80 centímetros. Perímetro 2, 30 mais 30 mais 30 mais 30. Perímetro de um polígono é a soma de todos os lados. Se os lados têm a mesma medida, por isso eu estou repetindo. Então, 30 mais 30 mais 30 mais 30 dá 120. A razão é, como ele fala primeiro do quadrado 1, então eu coloco o valor do quadrado 1 em cima e depois o valor do quadrado 2 embaixo. Vamos simplificar. Corta um 0, corta um 0. Eu tenho agora 8 sobre 12. Em cima dá para dividir por 2, embaixo também, por isso que eu simplificarei por 2. Como é que eu sei? Números pares, né? 8 dividido por 2 dá 4, 12 por 2 dá 6, ainda dá para dividir por 2, pois ambos são pares. 4 por 2, 2, 6 por 2, 3, e a fração chegou na forma irredutível. Vamos para a letra B. A letra B pede a área do quadrado 1 e a área do quadrado 2. Então, primeiro temos que calcular a área do quadrado 1. E a área de um quadrado é seu lado elevado ao quadrado, né? Elevado a 2. 20 vezes 20. 20 vezes 20 dá 400. A área do quadrado 2 é 30 ao quadrado. 30 vezes 30 dá 900. Então, a nossa querida razão seria quem? A área do quadrado 1 sobre a área do quadrado 2. Podemos simplificar aqui, cortando zeros, tanto do antecedente quanto do consequente. Logo, a razão seria 4 nonos. E aqui não dá mais para simplificar. Percebam que na primeira letra A e na letra B,
tivemos a razão de 2 para 3, enquanto na letra C tivemos a razão de 4 para 9. Então, dependendo do que for pedido na mesma situação, poderemos ter razões diferentes. Vamos para a questão de número 4. Ok? Então, vamos lá. Denomina-se índice de aproveitamento de uma equipe, de um campeonato, um número decimal que indica a razão entre o número de pontos acumulados e o número de pontos disputados pela equipe nesse campeonato. Se uma equipe disputou 60 pontos e acumulou 45 pontos, qual o índice de aproveitamento dessa equipe? Então, a pergunta está aqui, ó. Qual o índice de aproveitamento dessa equipe? Então, essa é a pergunta. Ele quer saber o índice de aproveitamento. Vamos chamar o índice de aproveitamento de I, viu, gente? Para ficar mais fácil. Como é que eu descubro o valor de I? Então, ó, o valor de I, índice de aproveitamento de uma equipe, o quê? É um número decimal, ou seja, nesse caso, nossa razão vai ser na forma decimal, não pode ser fracionária. E esse número decimal vai representar o quê? A razão entre o número de pontos acumulados e o número de pontos disputados. Ou seja, numa fórmula aqui, nós teríamos que o índice de aproveitamento é quem? É o número de pontos acumulados pelo total de pontos disputados. Então, basicamente, é só eu substituir isso na fórmula e depois transformar ele em decimal. Então, quem é o nosso valor de I? Nessa equipe aí, percebemos que ela disputou 60 pontos. Então, 60 é o total de pontos, fica embaixo. E ela acumulou, ou seja, ela fez 45 pontos. Então, 45 é o número... Eita, botei 40. 45 é o número de pontos acumulados. Passa a transformar isso em decimal. Um jeito bem fácil de fazer isso aqui seria deixar ela na forma fração irredutível e depois fazer a divisão, para facilitar o cálculo. Então, temos aqui, eu vou simplificar aqui por 15 e por 15. 45 dividido por 15 dá 3. 60 por 15 dá 4. E agora você vai transformar isso aqui em decimal. Luan, como é que eu sei, professor, que dá para dividir por 15? Eu faria o MEDC. Como é que eu faria o MEDC aqui para simplificar e saber que dá 15? Colocaria 45 aqui e 60 aqui. Tá vendo essa lateral aqui? Você vai colocar números que dá para dividir por qualquer um dos números lá, tanto 45 quanto 60. Porém, deverá circular se dividir os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, algum deles dá para dividir por 2? Dá o 60. 60 por 2, 30. 45 não dá para dividir por 2, repito, 45. Perceba que eu só usei no 60. Isso porque o 60 era par. O 45 é ímpar, não dá para dividir por 2. Então, eu não circulo. Eles ainda dá para dividir por 2, no caso 30, que vai dar 15. E aqui vai dar 45. Só usei no 30, não circulo. Agora eu vejo, dá para dividir por 3? Vamos lá, 4 mais 5 dá 9. Dá para dividir por 3. 1 mais 5 dá 6. Dá para dividir por 3. 15 por 3, 5. 45 por 3, 15. Perceba que eu dividi os dois termos aqui. Então, nesse caso, eu vou circular. Vou dividir por 3 ainda. 15 por 3, 5. 5 por 3 não dá, eu repito 5. Como eu só usei no 15, eu não circulo. E agora eu coloco 5, que vai dar 1, que vai dar 1. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Usei para os dois, circulo. Quanto circular nós temos aqui? O 3 e o 5. Aí basta multiplicar. 3 vezes 5, 15. E aí, dessa forma, eu descubro como dividir direto por um número. Professor, não entendi direito não. Calma que eu vou fazer um vídeo no futuro, vou deixar no card aqui em cima, falando como fazer MEDC. Eu falei isso na aula anterior, que o conceito de divisibilidade e de MEDC tem que ter aprendido. Então, tem que aprender e logo, logo farei essa videoaula e você que não domina isso, fará normalmente. Agora eu tenho aqui a razão de 3 para 4, mas ele pede, ó, em número decimal. Então, vamos deixar em decimal. Basta dividir 3 por 4. Dá para dividir 3 por 4? Não, né? Então, eu coloco um 0 e uma vírgula. 30. 7 vezes 4, 28. 28 para 30, faltam 2. Já coloquei a vírgula, ele ganha um 0. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Logo, a nossa razão é de 0,75. Vamos para a próxima questão.
E a última, chama-se índice de produtividade de uma empresa a razão entre o lucro L e o número de funcionários N de uma empresa. A tabela mostra o lucro e o número de funcionários de uma empresa nos anos de 2017, 18 e 19. Analisando a tabela, identifique em qual dos 3 anos o índice de produtividade foi maior. Ó, a questão está aqui. Ó. E veja que eu sempre vou primeiro tentar entender a pergunta. Eu só consigo responder uma coisa que eu sei que está sendo pedido, né, gente? Então, ele pede para determinar qual dos 3 anos teve um índice de produtividade maior. Vamos chamar índice de produtividade a letra I também nessa situação. Então, quem é o índice de produtividade? É o lucro da empresa, e ele mostra aqui, ó, é a razão entre o lucro e o número de funcionários. Então, lucro e o número de funcionários. Devemos calcular esse índice para ver em qual dos anos foi maior. Então, em 2017, nós tivemos um I de quem? O lucro de 2017 foi quanto na tabela? Ó, tabela do lucro aqui. Então, vou pegar. Em 2017, o lucro foi de 68 mil. 68 mil sobre quantos funcionários tivemos em 2017? Ó, na tabela em 2017, tivemos 16 funcionários. Em 2018, o nosso I vai ser quem? Perceba que em 2018, o lucro foi de 54 mil e o número de funcionários foram 12 pessoas, no caso, né? Então, eu falei, peraí, botar para preto, 54 mil dividido por 12. E em 2019, o nosso lucro de produtividade seria quem? O índice de produtividade seria quem? 86.400 por um total de 20 funcionários, que é o que está aqui. Okay? Mudei até as corzinhas para ficar mais fácil de entender. Então, basta a gente verificar qual dessas frações, no caso, qual a razão desses 3 vai ser maior. Basta dividir 68 mil por 16, 54 mil por 12 e 86.400 por 20. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um processo mais simples. Para eu fazer a divisão, se vocês assistiram alguma videoaula minha antiga, eu vou deixar no card aqui em cima, eu tenho que saber a tabuada do número aqui de baixo, para facilitar a minha vida. Se eu não sei, eu vou ter que escrever a tabuada do lado. Então, a forma de fazer uma divisão mais simples, sem ter que dividir esses números por 16, 12 e 20, é tentar simplificar um pouco essa fração. Por exemplo, percebam que todos eles dá para dividir por 2, pois todos eles são números pares. Então, eu vou dividir ambos por 2. O que nós vamos ter aqui como resultado seria a seguinte situação. 68 mil dividido por 2 é a metade. Metade de 68 é 34. No caso, 34 mil. Metade de 16 é 8. 54 mil dividido por 2 vai dar 27 mil. Metade de 12, 6. Já que quando eu divido por 2, gente, é só pegar metade. 86.400 será de 43.200. E nesse caso, dividido por metade de 20, 10. Na última divisão aqui é mais fácil de já determinar o valor. Se é dividindo por 10, só é cortar um zero em cima e embaixo. E nós temos 4.320 reais, já que a gente está falando de lucro, né? Por funcionário. Professor, o que acha isso aí que tu botou no final? Aqui, veja que aqui é uma fração, ó. Essa barrinha indica uma fração. A parte de cima não era lucro, e o lucro está em reais, então eu coloco reais em cima, e na parte de baixo dessa fração eu coloco funcionários, já que no índice seria funcionários. Também, se eu quisesse não colocar, eu não precisaria, já que a questão não pedia para determinar. A gente poderia deixar um número puro. Tranquilo? Vamos para aqui para a próxima. Eu tenho que dividir agora 34 mil por 8. Ó, 34 mil dividido por 8. 3 não dá para dividir por 8, eu vou pegar 34. 4 vezes 8, 32. 32 para 34, 2, abaixo 0. 2 vezes 8, 16 para 20, 4, abaixo 0. 5 vezes 8, 40 para 40, nada. Esse 0 eu não utilizei, ele vem para cá. Então, 34 mil dividido por 8 dá 4.250. E o último aqui, ó, 27 mil dividido por 6
4 vezes 6, 24. 24 para 27, 3. Abaixo 0. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Esses dois zeros eu não utilizei e eu os coloco aqui. Regrinha simples de divisão, viu, gente? Se não domina, tá na hora de assistir minhas videoaulas que eu gravei aí, viu? Sobre divisão. Quem dos 3 anos teve um índice maior? Se analisarmos bem, o maior índice é esse aqui de 4.500, que representa o ano de 2018. Então, eu venho aqui, ó, e justifico a resposta. Então, identifique qual dos 3 anos o índice de produtividade foi maior. O índice de produtividade foi maior no ano de 2018. Então, perceba que as questões envolvendo razão não são questões difíceis, são questões bem simples, porém exigem um pouco de conhecimento, pouco nada, exigem muito conhecimento sobre divisibilidade e questões de divisão mesmo. Tranquilo? Então, espero que tenham gostado, ficou um pouco longa essa videoaula, mas fazer o quê? É a vida, viu? Então, vejo você na próxima aula sobre razões especiais. Se não é inscrito, se inscreve. Veja que o objetivo do canal é fazer você tirar a maior nota possível na prova de matemática do Enem. Então, se inscreve, deixa o like para o YouTube recomendar esse vídeo e reconhecer que é um vídeo muito bom e que agrega na vida de vocês. Então, um cheiro no olho e até a próxima. Fui, gente! Até a próxima aula. Tchau!